Agora, galera, bora para talk. A talk chama Functional Programming, a Gentle Introduction with Scala. Por que a Gentle Introduction? De uns tempos para cá, Functional Programming ganhou muito hype aí, né? Não é tanto tempo assim, de uns 5 anos para cá. É pouco tempo, vai. Pode falar aí de quando o Spark apareceu, que é de uns 8 anos, 7, 8 anos para cá, Functional Programming começou a ganhar mais, é, mais atenção, assim. Mas por incrível que pareça, é um paradigma super velho. Ele data de 1950, 1940. O paradigma em si. Então, é legal que ele tenha voltado. Ele resolve alguns problemas, como eu mencionei, a tecnologia mudou muito nos últimos 15 anos. E a essa mudança, graças a essa mudança, algumas coisas fazem sentido hoje em dia com Functional Programming. Não significa que Functional Programming resolve todos os seus problemas, mas tem alguns problemas que Functional Programming cai muito bem. E ainda mais hoje em dia que a gente vive num fluxo de dados muito grande, Functional Programming cai muito bem nesse aspecto. Então, galera, esse sou eu. Meu nome é Alexandre Souza Dantas. Eu sou Staff Engineer no time de Production Engineering aqui no Gympass. Essas foram as últimas 3 empresas que eu passei. Eu passei pela 99, passei pela Yandé, é uma startup de inteligência de varejo, e hoje eu estou no Gympass faz 1 ano e 4 meses, eu acho. Eu perdi as contas na quarentena, mas eu acho que é 1 ano e 4 meses que eu estou no Gympass e está sendo muito legal aqui. E é isso, já dei um background antes, então vamos lá, gente. Pequena agenda. Então, falar um pouquinho algumas buzzwords que vocês vão ouvir em vários lugares, pessoas diferentes falando de Functional Programming. Eu não estou falando que eu tenho todas as verdades sobre Functional Programming. Eu vou apresentar para vocês mais Functional Programming do ponto de vista de utilizador, tá? Não de um ponto de vista teórico. Eu nem tenho roupa para ir na festa de gente que, que é teórica de Functional Programming. Cara, eu nem tenho roupa para ir numa festa com o John Hughes, com Philip Wadler, com essa galera, o cara que criou o Haskell, eu esqueci o nome dele, ele trabalha na Microsoft, enfim, eu nem tenho. Mas então eu vou apresentar para vocês mais do ponto de vista de quem utiliza. Eu utilizo programação funcional há 3 anos profissionalmente, então já doeu alguns pontos. Eu vou tentar trazer para vocês como não doer tanto. Para mim, doeu alguns pontos, eu quero tentar trazer aqui para não doer tanto para vocês. Então, alguns conceitos mais básicos, algumas estruturas que a gente usa para fazer programas funcionais e modelagem, que é a parte mais importante de qualquer programa, independente se ele é funcional, se ele é OP, se ele é não estruturado, enfim, independente de que você faça, modelagem é super importante. Então, vamos lá. Primeiro disclaimer. Queria começar aqui com um disclaimer. Sou guitarrista nas horas vagas também. Bem lembrado, Vi. Disclaimer. Galera, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já programa ou já programou em alguma linguagem? Qualquer linguagem, tá? Independente de qual seja. Ou melhor, quem nunca programou? Aí fica mais fácil. Se eu não tiver nenhuma resposta, boa, Nath com Lua. Quem nunca programou, se mandar aqui, só para ter uma ideia de como eu vou conduzir aqui a talk, para não ser tão ruim para quem nunca programou. Isso aí, gente, eu ajudei nas respostas. Se vocês não responderem, eu vou entender que todo mundo já mexeu com alguma linguagem aqui. Posso admitir isso aí, galera? Posso seguir em frente? Vou seguir aqui. Gente, todos Vou vocês admitir. já tiveram contato com linguagem de programação, é isso? Então se sentem relativamente confortáveis? Eu, pode seguir. Ah, Beleza. beleza, ó. Então, tranquilo. Olha Manda só. bala, Lê. Então, uma coisa que toda linguagem de programação tem, ele pode ser escondido, mas toda linguagem tem um sistema de tipos, type systems. Não confundam type systems com programação funcional. O sistema de tipos ajuda na programação funcional muito, mas type system é uma coisa e programação funcional é outra. Type system está muito ligado à linguagem. Existem modelos de type systems diferentes e as linguagens vão emprestando conceitos de type systems diferentes para formar o que ela tem. Então,
Quando você vê uma linguagem, tipo assim, quer dizer que linguagem funcional só é tipada? Boa parte das vezes, sim. Porque tipo realmente ajuda, mas eles são coisas diferentes. Aqui o Type System ele ajuda muito a gente expressar a programação funcional, mas eles são coisas diferentes. Tanto que existem linguagens funcionais que o sistema de tipos é super simples. Lisp, por exemplo. Lisp basicamente tudo é lista. Qualquer dialeto de Lisp, tudo é lista. Lisp, Clojure, que hoje em dia está mais na moda, Nubank usa pra caramba Clojure. Compraram, inclusive, a criadora do Clojure, a Cognitect. E os Lisp basicamente é lista. Tudo é lista. Tudo é uma lista, é um listão. O sistema de tipos deles é super simples. Super simplificado. Enquanto você tem sistemas de tipo, linguagens com sistemas de tipo mais rebuscados, como o Haskell, o Idris, enfim. Mas o sistema de tipo ele é mais um auxiliar para como você se expressa. Functional Programming é um paradigma. É como você se expressa, tá? Tanto que esse aqui, existem dois slides muito importantes nessa talk, esse é um deles. O outro em alguns momentos eu vou falar, quando for o slide. Porque, inclusive, foi de uma das perguntas que veio no e-mail. Então, disclaimer número 1, queria só colocar esse cara aqui para vocês já ficarem tranquilos e não se preocuparem, por exemplo, que normalmente aparece, eu posso fazer programação funcional em JavaScript, o sistema de tipo de JavaScript é ruim, então eu não posso fazer funcional. Esquece isso, você pode fazer programação funcional em JavaScript, não tem problema. O sistema de tipo vai te ajudar? Não, não vai. Então você vai ter que se disciplinar muito mais. Mas você pode fazer functional programming em basicamente qualquer linguagem, tá? Tem algumas exceções, mas basicamente qualquer uma. Então, vamos lá, um pouquinho de buzzwords. Muita gente, quando apresenta programação funcional, começa falando assim, programação funcional não tem side effects. Muitas vezes a gente nem sabe o que é side effect. Você não atribui variáveis, você só atribui uma vez, você não muda o valor delas. Você não tem controle de fluxo, é sempre tudo sequencial ou recursivo, ou alguma coisa assim. Normalmente, esses argumentos são muito ruins, tá? Na prática, se você é funcionário de uma empresa e você chegar para o seu gerente e falar o seguinte, vamos adotar Scala porque Scala não tem assignments, não tem side effects, não tem flow control, o seu gerente vai virar para você e falar assim, e como isso vira dinheiro para mim? Não vira. Então, o que programação funcional não é, na verdade? Programação funcional não é nada disso. Programação funcional são três conceitos muito simples, tá? Imutabilidade, transparência referencial e pureza. Esses três conceitos são muito simples. Você pode aplicar eles em praticamente qualquer linguagem e eles destravam problemas que são muito interessantes. Então, vou começar com imutabilidade. E só um recall aqui, que eu esqueci de falar. Por que uma Gentle Introduction with Scala? Scala é uma linguagem de programação funcional e orientada a objeto, ela tem um mix dos dois. E os códigos que estão de exemplo aqui na talk são em Scala. Eu não dou foco na linguagem, tá? Eu não vou dar foco na linguagem, eu vou mostrar como que a gente faz as coisas funcionais em escala. E a ideia não é dar tanto foco para a linguagem para que vocês sejam capazes de portar o conceito daqui para qualquer outro lugar. Para as linguagens que você mais gosta, seja Python, JavaScript, enfim, não interessa. Mas se vocês gostarem de escala, depois eu posso indicar alguns bons recursos para isso. E, inclusive, aqui no Gympass a gente usa Scala em alguns bons microserviços aqui. Então, é isso. Então, imutabilidade. O que basicamente é imutabilidade? Eu tenho aqui uma classe qualquer, uma case class, em Scala. Case class é uma classe específica, é uma estrutura de dados específica que comporta outros componentes. Então, você pode pensar numa case class como uma tupla de N elementos, como um só um conjunto de um monte de elementos, né? Aqui nesse caso eu tenho uma case class chamada point que tem dois elementos, um x e um y. E aí eu criei ali o meu ponto, no exemplo ali, coloquei point p e gerei um ponto 1, 2, né? Com as coordenadas 1, 2. Eu nunca mais mudo esse ponto. Se eu quiser mudar o valor, por exemplo, eu quero mudar o valor do x para que o x seja 2. Na verdade, eu vou fazer cópias da minha estrutura. Eu não vou alterar a anterior, eu vou copiar a anterior, alterando o valor dela. Aí você fala, putz,
peraí, a gente está falando de computadores, computadores têm memória. Se eu ficar copiando um monte de coisa desnecessariamente, eu vou encher a memória. Sim, vai. Aí é onde a linguagem te ajuda. Porque normalmente quando eu faço essa cópia, a anterior já é descartada. Então eu não gero lixos de memória por muito tempo. Então é onde aqui a linguagem pode te dar umas ajudas. E, pô, por que copiar? Por que não simplesmente mudar o existente? Imutabilidade é um conceito muito interessante quando a gente pensa em paralelização e concorrência de programas. Antigamente a gente tinha. Vocês vão me ouvir muito falando antigamente, porque a minha referência é razoavelmente velha. Mas tudo bem. Mas esse antigamente que eu estou falando, nem eu era nascido ainda. Quando você pegar a década de 70, década de 80, a computação era super cara. Computador era caro. Storage era caro. Processador era caro. Memória era caro. Tudo era caro. Então, os programas eram otimizados para usar a menor quantidade possível de memória, quantidade menor possível de storage e usar o processador o melhor possível. Esse era o paradigma. E você rodava tudo numa máquina. Quem podia falar que tinha duas máquinas na mesma empresa, dois mainframes? Só empresas gigantescas, bancos e tal. Então não se falava em concorrência, não se falava em paralelismo, não se falava em multithreaded, não se falava em multicores. A gente estava no começo da computação praticamente. O processador era de 200 MHz, 100 MHz, 133 MHz. Eu peguei essa época ainda. 133, eu tive um computador de 133 MHz. 200, minto. O meu primeiro foi de 200. Então a gente nem falava em paralelismo, cara. Thread era muito ruim, você tinha pouco suporte. À medida que a gente foi evoluindo tecnologicamente, a gente começou a ver que o hardware tinha um limite físico. E a gente precisava começar, se a gente quisesse processar mais, a gente precisava paralelizar, a gente precisava oferecer maior concorrência, a gente precisava rodar muita thread, a gente precisava distribuir para muitas máquinas, né? E onde imutabilidade ajuda nisso? Por incrível que pareça, boa parte dos problemas que você vê em softwares hoje em dia é quando os valores precisam ser alterados por múltiplas threads. Isso gera problemas sérios de funcionamento, gera problemas sérios de segurança. E fora que se você precisa mudar um lugar específico, você não consegue distribuir isso para um cluster, por exemplo. Eu tenho lá a AWS, eu posso disparar um porrilhão de máquina para fazer meu trabalho. Mas se eu sempre tenho que mudar o valor na máquina 1, esse trabalho nunca deslancha. Então, o conceito de imutabilidade, ele ajuda muito quando a gente vai pensar em paralelismo, em concorrência. Ele ajuda muito nisso, porque se você tem imutabilidade, você consegue distribuir melhor, você consegue paralelizar melhor. Então, não é simplesmente um parnasianismo acadêmico aqui, de você falar assim, imutabilidade é legal. Não. Se você chegar para o seu cliente, para o seu gerente hoje, tem um case até muito legal, eu não lembro o nome da empresa, eles fazem estatística, eu não lembro se é o Gartner ou se é uma outra empresa. Eles precisavam correr um dataset de 3 teras, se eu não me engano. E eles usaram um cluster de HPC, né, de High Processing Computing na Amazon, e usaram bastante ferramentas Spark, Flink, que são ferramentas que levam Functional Programming na sua raiz, na sua construção. Esses caras foram capazes de comer o dataset em 7 horas. Eles gastaram uma grana no cluster, mas eles conseguiram diminuir uma coisa que era feita em 3 semanas, se eu não me engano, 3 semanas ou um mês, eles diminuíram para 7 horas. Chega para o seu gerente e fala que você vai economizar o tempo dele em 75%. Aí você começa a falar, aí você começa a conversar. Então, isso aqui é bem legal. Então, legal. Próximo, transparência referencial. O que é transparência referencial? É quando você pode substituir uma função pelo seu valor sem. Pô, é, quando você pode substituir uma função pelo seu valor sem alterar o funcionamento do programa. Isso é um conceito muito interessante. Por quê? Principalmente quando a gente fala de sistemas embarcados.
e otimização de programas, imagina que você tem um programa e você tem a representação do seu programa, tá? E você quer otimizar o seu programa de alguma forma. Pensa assim, ó, vou usar um exemplo concreto, tá? Você está construindo um sistema operacional para dispositivos embarcados. Pouca memória, pouco poder de processamento. E você tem o seu sistema operacional lá. E você queria otimizar ele, de alguma forma. Você queria encontrar pontos que você pudesse otimizar. Transparência referencial é um ótimo argumento para isso. Por quê? O seu programa ele é representado por funções e dados e o fluxo de dados disso. Então, eu posso pegar qualquer programa e transformar ele numa máquina de estado, né? Basicamente, eu começo por aqui, meu dado entra aqui, entra nessa função, isso aqui vai virar isso aqui, o estado vira esse, e daí por diante. Muito bem, então eu posso modelar qualquer programa como uma grande máquina de estado. Imagina que você pega o seu sistema operacional, transforma ele numa máquina de estado e você descobre que tem lugares que você pode substituir chamadas de funções por determinados valores. Ou pré-computar valores e substituir. Se está muito longe do que vocês acham que se vocês acham que isso está muito longe do dia a dia de vocês, não sei se vocês viram há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, uma falha muito séria da Intel, que chamava Meltdown, os processadores da Intel, que fazia com que programas pudessem ler dados de outros programas e a falha estava no hardware. Alguém já ouviu falar nessa falha? Chamava Meltdown. Eu não ouvi, não. Spectre. Pô, aí vocês acabam com a minha deixa, hein? Ô, Vander, valeu! Boa, valeu, Não, a Igor! galera boa ouviu, gente. Esse pessoal é antenado. Boa! Pô, valeu, galera. Muito bom. Ó, só para vocês terem uma ideia, o Spectre e o Meltdown, por que eles aconteciam? Por causa dessas otimizações. O processador da Intel, ele ia executando as instruções, né? Você tem o programa, você tem a execução das instruções e em um determinado momento ele falava o seguinte: essa parte do código aqui, ela pode ser executada paralelamente e depois eu pego o valor e substituo no programa. E é isso aí. Já acharam vários erros. Quase todos são baseados no mesmo problema, branching. Porque ele identificava que o programa podia ser ele podia ser executado e depois ele podia substituir pelo valor. Isso é a aplicação de transparência referencial na prática. No caso da Intel, deu errado, porque eles não faziam os flushes de alguns buffers, enfim, tem alguns detalhes técnicos aqui da falha. Mas só para vocês terem uma ideia, esse conceito, a gente pode portar facilmente esse conceito de transparência referencial para a arquitetura de microprocessador. Os caras fizeram isso na Intel. Esse trecho aqui eu posso computar antes e se eu precisar, ele já vai estar pré-computado, eu substituo aqui e está tudo certo. O termo é esse, tá? Então, basicamente, você substitui uma função pelo seu valor sem alterar o funcionamento do programa. Então, esse é um conceito muito, muito bacana e que você pode usar para otimizar desde hardware, desde software, um monte de coisa. Então, é um conceito muito interessante. E, por último, pureza. Pureza é o mais fácil de explicar, porque basicamente é o seguinte: a sua função tem que retornar o mesmo resultado para os mesmos parâmetros. Ponto. Pureza, só isso. Única e exclusivamente isso. Então, a gente fala em matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Sempre que você der 2 mais 2 para uma função que calcula a soma, ela tem que dar 4. No exemplo aqui, eu falei de 3. Né? 1 mais 2, sempre 3, ela sempre tem que dar 3. E agora aqui é o grande clímax, gente. Com esses 3 conceitos, somente vocês já podem programar funcionalmente. Só esses 3 conceitos, tá? Por quê? A partir de agora, quando vocês forem fazer uma função em Python, por exemplo, vocês podem falar o seguinte: pô, eu quero que minha função seja pura. Legal. Pô, eu quero que a minha função seja, que o meu programa tenha essa característica de transparência referencial e de imutabilidade. Eu não vou reatribuir
no meu JavaScript a mesma variável várias vezes. Com esses 3 conceitos, vocês já podem fazer muito de Functional Programming. Por isso que Functional Programming é um paradigma. Não é uma estrutura, não é um sistema de tipo, nem nada assim. É como você se expressa. E aqui eu vou dar esse é o único que eu coloquei um contra-exemplo de pureza. E aqui eu vou fazer uma pequena trivia aqui com vocês. Aqui eu tenho um pequeno código de exemplo. Eu instancio ali um logger. Ou eu abro um arquivo, onde eu vou ficar logando o resultado da soma. Por que eu coloquei aqui que isso aqui pode explodir? Alguém consegue imaginar por que isso aqui não é puro? O resultado é sempre o mesmo. Eu sempre faço x mais y. E sempre vai, né? Sempre vai retornar o resultado da soma. Por que não é puro? Tem efeito colateral. É isso aí. E para quem pode não saber o que é efeito colateral, que é o log na tela. Exato. Gente, esse log aí, seja na tela, seja no arquivo, imagina que seja num arquivo. Eu estou logando lá 1 zilhão, 1 trilhão de somas. Eu posso encher o disco? Posso. É natural, né? Estou appendando lá no arquivo até encher o disco. Quando esse disco encher, essa soma não vai retornar mais a soma de 1 mais 2, vai retornar uma exceção. Ou seja, essa função não é pura por causa disso. Em algum momento do tempo, ela pode dar ruim. O console é a mesma coisa, o log na tela. Pô, eu posso perder a tela? Posso. Eu posso perder a referência de tela. Eu posso fechar o stream para a tela. E aí o log não funciona e dá uma exceção. E aí meu programa crasha por causa de um log. Vocês ficariam surpresos com a quantidade de programas que param porque o disco está cheio. É impressionante. E é isso. Então, quando a gente coloca efeitos colaterais no programa, você já tira a pureza dele. Mas aí, aqui a gente fala assim, pô, como... deixa eu voltar, isso aqui foi spoiler. Como eu posso fazer um programa sem efeitos colaterais? Escrever um arquivo, ler de uma base de dados, chamar uma API, tudo isso é efeito colateral e tudo isso pode dar ruim. Então, basicamente, eu não tenho como escrever um programa totalmente puro. Ele seria inútil. Ele basicamente seria inútil. Pode funcionar para matemática, para física. Legal. Mas mesmo a matemática e a física vai precisar persistir o dado em algum lugar. E aí o programa deixou de ser puro. E é aqui onde começa a maior crítica a functional programming, ou o maior hate, ou as maiores dúvidas, que normalmente é a primeira. Você fala, pô, como que eu posso escrever um programa sem efeitos colaterais? Como? Não dá. Se eu preciso interagir com o mundo, isso é um efeito colateral, pode quebrar meu programa. Então, como eu faço isso? E é o que eu vou tentar discorrer daqui para frente. E eu falei de 2 slides importantes, aquele primeiro disclaimer, e esse é o segundo slide mais importante dessa talk. Gente, não existem linguagens puramente funcionais? Existem. Mas, basicamente, você pode fazer programação funcional com qualquer uma dessas linguagens aqui. Python não é funcional, mas eu posso programar funcionalmente em Python. Golang não é funcional, mas eu posso programar funcionalmente em Golang. Java, JavaScript, TypeScript, Lua, Kotlin. Daqui, as únicas que são puramente funcionais é Haskell e Idris que eu coloquei. E Lisp. E Elm. E PureScript. Tem algumas aqui puramente funcionais. Mas todas as outras não são. Então, não se apega com essa questão de, não, para eu programar funcional tem que programar em Haskell. Não. Com esses 3 conceitos que eu passei antes, você já consegue programar funcionalmente tranquilamente, em qualquer linguagem. Só que é o que eu falei, a única diferença é o suporte que a linguagem te dá. Existem suportes que a linguagem mais funcional te dá, que uma linguagem menos funcional não te dá. E aí, com o tempo, a gente vai vendo, tipo essa, pô, como eu posso representar um efeito colateral em JavaScript? Não tem na linguagem. E aí fica um pouco mais complicado de você fazer algumas coisas. Mas dá para fazer, não é impossível, dá para fazer, só não está pronto. Então, muito bem. Gente, aí aqui alguns conceitos básicos de programação funcional, onde ele ajuda. Existem 3, aqui eu coloquei eu coloquei 3 efeitos mais básicos aqui.
Composição é um deles. Programação funcional, como diz o nome, ela se baseia em funções, e a maior ideia das funções é você compor funções pequenininhas, muito concisas, e criar funções cada vez maiores. Essa é a maior ideia de composição. Onde ela ganha? Você diminui a complexidade e aumenta o reuso. Isso aqui se torna grana, tá? E mais cedo ou mais tarde isso aqui se torna grana para uma empresa, porque se você tem uma complexidade baixa, significa que você pode entregar mais features com mais qualidade sem problemas. Então isso aqui mais cedo ou mais tarde se traduz em grana. Reuso é a mesma coisa, você traduz em grana, você traduz em como que seu time pode reusar coisas que já existem, que já estão testadas, battle tested, de colocar no ar rápido. Então, composição é um conceito muito importante. Aqui eu tenho um exemplo. Ó. Eu tenho uma função soma. A função soma só soma. A função print só printa o valor que vier. Aí eu quero fazer um print sum, por exemplo. Eu quero fazer uma função que seja a impressão da soma. Aqui tem a sintaxe em escala. Por favor, não se preocupem com a sintaxe em geral, mas em escala eu faço isso. Eu tenho a função soma, eu faço um curry nessa função, eu não vou explicar aqui exatamente o que é curry. Depois, no final das perguntas, se alguém se interessar, anota aí e pergunta, a gente continua. O que é currying? Não é o tempero, mas aqui eu faço um curry e depois eu componho a função com o print. Então, basicamente, eu tenho uma função que é composta de outras duas, que quando eu chamar o print sum, ele vai somar e printar na tela a soma. Então eu testo soma, testo print, funções super simples. Componho as duas e ganho uma função maior. Eu posso ficar compondo até ter um sistema inteiro. Curry é bom. Você gosta de curry, né, Nath? Eu não sou muito Adoro, chegado. gente. Fica a dica. Ótimo presente. Tudo com curry. Eu trabalhei numa empresa de indianos. A empresa era indiana. Então a galera adorava curry. Ia nos restaurantes. Era bem hard. Eu não sou muito fã de pimenta, então, boa. Outro conceito muito legal que vocês vão ver em linguagens que promovam programação funcional, e mesmo algumas que não promovem, suportam isso. Golang é um exemplo, tá? Golang não é uma linguagem funcional, mas ela tem muito suporte para tudo isso que eu estou falando, tá? De composição e tal. Higher Order Functions é o seguinte, basicamente, funções que recebem funções. Funções, quando eu coloco funções, são first class citizens, é como, as funções são como qualquer outro valor. Como um int, como uma string, como um double, as funções também são valores. E uma high order function é uma função que pode receber outras funções. Qual que é a graça aqui? Você aumenta a modularidade, você aumenta o teste, a capacidade de testar e diminui o acoplamento. Por quê? Aí aqui um exemplo. Olha só, no exemplo anterior eu tinha falado da soma. Aí imagina assim, implementa, clássico, toda faculdade faz isso. Gente, implementa uma calculadora, clássico. Primeira coisa que a gente faz, a gente implementa a função soma, a função subtração, a função divisão, a função multiplicação e daí por diante. Clássico, uma função para cada operação. Pois se eu pudesse fazer com que a operação fosse uma função só e eu trocasse o operador? High order functions to the rescue. Olha só, eu tenho uma função chamada OP, que ela recebe 2 operadores, né? Eu recebo 2 operandos, na verdade, e eu recebo o operador. Eu não sei qual operador que é esse, mas eu posso implementar a soma como OP, como é o caso aqui. Eu poderia implementar a subtração ainda com OP, só trocando o sinal de mais pelo sinal de menos. Eu posso fazer a implementação de multiplicação só trocando o operador. Então, basicamente, eu tenho uma função só que faz a mesma coisa e a outra eu troco só o operador. Só troco o operador. Aqui eu posso passar qualquer coisa para essa função OP. Então, eu diminuí o acoplamento de funções. Eu diminuí a explosão de funções que podem aparecer. Não, com uma função, o operador, eu represento as operações mais básicas matemáticas aqui. Então, eu deixo o meu código mais conciso, mais limpo, mais testável. E tudo que eu estou falando aqui se traduz em grana mais cedo ou mais tarde para o seu time. Por quê? Se seu código é
a testabilidade dele é ruim, você vai gastar mais tempo testando. Então você não consegue entregar feature, isso custa. A sua performance pode ser ferida por isso. Tipo, eu gastei muito tempo testando, entreguei feature, então minha performance fica lá embaixo. Então, galera, isso aqui não é um parnasianismo acadêmico, tá? Isso aqui em algum momento vira grana. O legal é saber quando transformar isso em grana. Então, muito bom. E por último, lazy evaluation, esse é o último grande conceito que eu queria deixar para vocês. Basicamente, com isso aqui que eu falei para vocês, basicamente vocês estão aptos a programar funcional em qualquer lugar, tá? Sem segredo. Isso aqui, como eu falei, a talk era mais focada em uso e não nos nos detalhes acadêmicos. A gente pode, depois, eu quero deixar um tempo aí, uns 15 minutos para a gente fazer uma sessão de Q&A para vocês perguntarem aí, quem quiser aprofundar mais algum detalhe acadêmico, vamos lá. Mas, o último é lazy evaluation. Por que lazy evaluation é tão importante? Principalmente hoje em dia. E, na boa, esse aqui eu considero o conceito mais importante porque Functional Programming se tornou tão falada hoje em dia. A gente tem 1 zilhão de dados rodando hoje. Sensores, dados, logs, etc. Um monte de coisa rolando. E a gente precisa transformar tudo isso em decisões, muito rápido, né? Só que a gente não pode pegar todos esses dados e materializar na memória da máquina para analisar isso. É impossível. É impossível. Eu tenho muito mais dados do que eu tenho memória. Eu tenho datasets que têm 1 tera de dados. Pô, até dá para ter 1 tera de memória, mas custa uma bala. Custa uma bala. E lazy evaluation é uma coisa muito importante por causa disso. Por quê? O que significa? Significa que você pode representar, você pode criar programas que recebam conteúdos potencialmente infinitos, listas potencialmente infinitas. Esse conceito é muito importante dentro de Big Data. Muito importante. Você pode pegar o seu dataset e processar um de cada vez e acumular e fazer operações com cada um desses elementos e transformar esses elementos sem materializar na memória. Então eu vou lá, leio o primeiro dado do meu dataset e transformo ele em alguma coisa e gravo em outro dataset, um de cada vez. Só que num dataset de 1 tera, de 2 tera, de 1 petabyte de dados. Esse conceito é muito importante para Big Data e AI, tá? Então, sem esse conceito de lazy evaluation, linguagens que tenham estruturas que possam ser lazy, você não consegue representar Big Data. Então, daqui aparecem listas infinitas, aparecem strings, aparecem consumers, um monte de coisa relacionada a esse conceito. Então, aqui eu dei um exemplo de lazy evaluation em escala, que ela tem uma outra característica legal, que eu posso ter trechos do meu programa que podem ou não ser avaliados de acordo com o fluxo. Então, aqui eu tenho um exemplo, eu tenho uma função update records, que faz alguma coisa, e eu tenho a função lazy one. Eu passei a função update records para lazy one e passei um boolean para o meu update records. Se esse boolean for false, a função update records sequer é executada. Se esse boolean for true, se a switch for true, ele vai executar a função. Isso dá características para você que você pode executar partes do seu programa e outras não, sem incorrer em custo de CPU, sem incorrer em custo de memória. Além do fato de que você pode materializar partes dos seus dados em memória sem trazer tudo de uma vez. Então, isso é um conceito super poderoso. Galera, dúvidas até aqui? Eu sei que eu vou abrir no final, mas qualquer dúvida que tiver aqui que esteja mais latente, já faz e eu já tiro. Vocês estão curtindo a talk até aqui? Tá muito chato? Tá muito parado? Quem aí já dormiu? Alguém já dormiu? A gente vai brigar, hein? Mentira, podem ser honestos. A Bia é sempre Beleza. fofa. Tá bom, galera. Boa. Valeu. Eu tinha esquecido o último cara, que eu tinha falado 3 conceitos, o último é recursão. Galera, até esse aqui, eu já passei pela graduação, minha graduação foi em sistemas de informação, não foi ciência da computação, mas eu já sofria muito com recursão. Eu sofri muito com recursão, tá? Demorou muito. E essa, para Functional Programming, foi uma das minhas maiores dores, tá?
Então, o conselho que eu dou para vocês é: tentem ficar o máximo confortáveis possíveis com recursão, porque alguns programas funcionais você só pode representar com recursão. Fora que recursão, ela te habilita a fazer uma coisa, tail recursion, exatamente. Ela te habilita a criar programas que podem processar listas infinitas sem explodir a memória, tá? É uma característica específica de recursão, um subset de recursão que é tail recursion. Ela tem uma estrutura específica, e daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de tail recursion. Você pode virtualmente processar qualquer programa infinito sem estourar a memória. Por que eu falo virtualmente? Porque tem outros detalhes relacionados à execução de um programa que pode fazer ele estourar, ao invés de rodar até o infinito, por mais que ele seja tail recursive. Mas virtualmente você pode. Então, aqui tem um exemplo clássico Fibonacci, tá? Classicaço Fibonacci, para representar ele. E aqui eu tenho uma representação dele de forma recursiva. Uma coisa legal de escala, eu posso declarar uma função dentro da outra. Então eu posso manter a minha assinatura Fibonacci, mas eu posso declarar outras funções por baixo para encapsular melhor a minha solução. Então, isso aqui tem no Scala. Então, olha só, aqui esse programa serve para pegar os X primeiros números de Fibonacci. Esse programa funciona, tá? Depois eu vou compartilhar a talk com vocês, os slides, se vocês quiserem rodar isso aqui no Scast, que é um playground online de Scala, isso aqui funciona, tá? Eu tenho aqui, ele faz para pegar os X primeiros números de Fibonacci. Eu roubei aqui, tem uma parte que eu roubo, porque quando os dois primeiros números de Fibonacci é sempre 1, então aqui eu roubei, eu coloquei a condição específica aqui. Então, se ele é menor que 0, se eu quero os menos 1 números de Fibonacci, eu não retorno none. Se são os dois primeiros, eu retorno 1. Ó que top. Roubei muito aqui. Mas fica legal essa roubada. E depois, caso seja maior que 2, eu vou entrar no meu loop. E esse loop é tail recursive. Por quê? Ele é a última coisa que ele executa. Na recursão, no loop de recursão, ou ele para ou ele executa ele mesmo. Isso é a característica de tail recursion. Então, esse programa ele pode ser convertido num while. Tá? Essa é a característica maior de tail recursion. Um algoritmo recursivo que tem a característica de tail recursion, ele pode ser convertido facilmente num while. Então vocês podem ver isso. Se o meu programa for tail recursive, eu posso converter ele num while facilmente. E por baixo dos panos é o que o Scala acaba fazendo, ele converte isso aqui num while, por isso que ele não estoura a stack. E boa. Aí esse programa aqui eu consigo representar de forma imutável. Vocês podem perceber que em nenhum momento eu estou reatribuindo novas variáveis. Na verdade, eu não tenho variável nenhuma nesse programa inteiro. Não tenho nenhuma variável. Zero. Legal, né? Fica bonitinho, fica bonitinho. Eu gosto. A Bia mandou um que chique. Fica bonitinho, cara, sem variável. Eu gosto pra caramba. Você não fica se preocupando com um monte de variável. Não, cara, rodou e vai. Tem, tem. Ele tem a otimização, Igor, só com a anotação. Exato. Você tem que marcar ele lá. Ele até faz sozinho, tá? Você não precisa da anotação. Ele consegue otimizar por conta. Ele consegue encontrar, ele otimiza. A anotação, ela serve de um lembrete para o compilador te avisar se esse algoritmo não é tail recursion. Sou super fã de Scala, eu gosto da linguagem. Mas essa anotação, ela serve para dar erro de compilação se o seu algoritmo não é tail recursion. Não é tail recursive. Então é legal, porque se você não coloca a anotação, ele pode ou não otimizar. Se você coloca a anotação, ele obriga a ser. Então, isso é uma característica legal. Respondi aí, Igor? Boa. Legal. Então, é isso. Gente, e com essas 7 coisas que eu falei, os 3 primeiros conceitos e essas 4
coisas que eu falei depois, esses 4 pequenos conceitos, a gente basicamente termina a parte de Functional Programming. E agora a gente vai falar das estruturas e começam as palavras assustadoras que todo mundo já ouviu, mas eu vou falar delas com calma, que eu sofri pra caramba com Functional Programming, tanto que isso aqui vai ser super rápido. Vocês nem vão, sentir aí a dor de ouvir algumas das palavras aí, monoide, functor e monads. Todo mundo já ouviu falar em monads e tem medo das monads. E eu sofri pra caramba no começo, porque eu não conseguia entender elas bem. Eu fui para a parte matemática da coisa, estudei um pouco de teoria das categorias para ver se me ajudava, e no final das contas eu vi que não me ajudou a programar melhor. Então, eu estou tentando trazer essa visão para vocês agora. Primeira coisa, tudo isso, essas 3 coisas, no frigir dos ovos, quando a gente está programando de verdade, você pode ver todas elas como se fosse uma estrutura de dados, como uma lista, como uma fila, como qualquer outra coisa, tá? Não é muito diferente. Quando você está programando, uma monad não é diferente de uma lista. Um monoide não é diferente de uma lista, nem nada assim, tá? Pense neles como estruturas. Essas coisas, elas são altamente abstratas, elas têm uma coisa específica, mas essa coisa específica, ela ajuda a você resolver vários problemas diferentes. E ela tem raízes matemáticas. Não precisa saber delas para programar. As raízes matemáticas, ela tem raiz na teoria das categorias. Monoides, functors e mônades vêm especificamente da teoria das categorias. Depois, se vocês quiserem trocar um pouco mais de ideia, eu posso passar alguns conteúdos nisso, mas não precisa saber teoria das categorias para programar, tá? Essa foi a minha maior dor no começo. E muito programador funcional fica fazendo o terrorismo de, não, precisa saber teoria das categorias para programar funcional e tal. Gatekeeping, tá? Não precisa. Não precisa mesmo. Então, vamos lá. Começar com monoide. Monoide, ele é uma estrutura X, aí daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos, que tem uma operação binária associativa. O que significa uma operação binária? Em primeiro lugar, que recebe 2 elementos, dois operandos. E essa operação tem que ser associativa. Na matemática lá, né? Lá, se você mudar a ordem dos parênteses, o resultado tem que ser o mesmo, tá? Essa é a ideia. Ela tem que ser associativa. O mesmo tipo que entra é o mesmo tipo que sai. Então, chama de fechado, né? Ele tem closure. E ele tem que ter um elemento para representar o zero. Isso é um monoide. Muito bem. Exemplos de monoides. A soma nos números inteiros é um monoide. A operação soma, eu recebo 2 elementos. Eu tenho um zero, que é o zero. Ele forma um monoide. Outro exemplo, a multiplicação nos números naturais. O elemento neutro, ou zero, é o 1 e a operação é a multiplicação. Aí vocês falam assim, pô, você só deu exemplo de matemática, falou que tinha, né? Falou que não era precisar aprender matemática, mas os exemplos aqui são matemáticos. Vou dar um exemplo bem mais fácil agora. Vocês já aprenderam map e reduce na faculdade ou já viram alguma coisa de operações de map e reduce? Você pega um monte de coisa, mapeia e depois você vai reduzindo até um único elemento? Em JavaScript, não na faculdade, mas já. Legal. Só para o Spark, que é uma plataforma para processar muitos dados, na faculdade não, mas na vida sim. Muito bem. O MapReduce é monoide. A sua operação para fazer reduce tem que ser associativa. Todo mundo que, se vocês forem, daqui para frente, que vocês forem mexer com Spark ou com JavaScript para fazer reduce, a operação, reparem, a operação de reduce obrigatoriamente precisa ser associativa. Concatenar string não é associativa, ela é comutativa. Porque se você trocar a ordem, a string é diferente. Por exemplo, quando eu concatenar AB e CD, se eu trocar a ordem, sai 2 strings diferentes, Renan. A associativa, ela tem que sair a mesma coisa. Ela tem que sair sempre a mesma coisa. Então, quando vocês forem fazer Big Data e fazer reduce,
a operação tem que ser associativa, senão você corre o risco de gerar um elemento, um resultado incorreto no final do seu processamento de Big Data. Então, monoide, se você levar para o mundo de Big Data, tudo é monoide em Big Data. Tudo. A sua operação tem que ser associativa. E normalmente você precisa ter um zero. Você precisa ter um objeto que você vai combinar que ele não produz nada. Tipo, esse cara mais o objeto que eu tenho é igual ao objeto que chega. Em Big Data isso é muito comum. Então, esse conceito de monoide ele é muito forte em Big Data. Muito forte. Eu estou pegando um monte de dado, mastigando e transformando em alguma coisa. Quer ver um exemplo muito legal de monoide que eu vi uma vez? Concatenar imagens. Pense o seguinte, pense em imagem mesmo. Imagens diferentes e eu quero compor uma imagem só. Pensa essas imagens com X, Y e Z. E a operação associativa é combinar todas essas imagens com base no Z, você vai deixar no X e no Y, você vai acertando onde essa imagem tem que aparecer no canvas. Isso é um monoide. Duas imagens, as imagens têm X, Y e Z, e eu vou organizar elas. Qual é o elemento zero? O canvas vazio. Da hora, né? Esse exemplo é muito bacana. Esse exemplo é prático, tá? Ele é de um amigo meu que trabalhou na Zoom, a empresa Zoom, que faz comparação de produtos. Aqueles produtos que aparecem no Zoom, eles são compostos na página na hora. Promoção, essas coisas. E daí apareceu esse monoide. Próximo. Functor. Functor é super simples, tá? Você tem um container, que ele tem um dado dentro dele, e você quer transformar o dado dentro do container sem trocar o container. Tem até um exemplo aqui embaixo. Tem o option, coloquei 2 dentro do option, e quero multiplicar esse 2 por 4. Map. O functor é isso. Ele permite você alterar o conteúdo sem mexer na estrutura ao redor. Simplão até aqui, certo? Para quem já tinha ouvido falar de monoide e functor e estava com medo, eu espero que tenha já dado uma sossegada aqui. E por último, o mais assustador de todos, monad. Esse eu até fiz a animaçãozinha, gente. Eu sei que eu não sou ninja de apresentações, minhas apresentações costumam ser bem chatinhas, mas essa eu pus até a animação para ver. Ó, primeira coisa, esqueçam todos os memes que vocês já viram sobre monads. Ah, monad é um monoide na categoria dos endofunctors. Quem sabe falar de monad, quem aprende monad não sabe explicar para ninguém. Esqueçam todos esses memes. Monad só serve para fazer computação sequencial. Só isso. Só isso. Você encadeia operações. Para isso que serve a monad. Então, se eu tenho uma lista, eu quero fazer uma operação com ela. Essa operação gera outras listas. Eu quero encadear isso. É o famoso flat map. Eu tenho uma operação que retorna option. E eu tenho uma outra operação que também retorna option. Eu quero encadear as duas. O P2, faço alguma coisa, flat map e vai. Olha só, o P2. O P2 retorna um option de int. Eu faço um flat map e passo o P1. O que está entrando dentro do P1? O int que retornou do P2. E aí, o P1 vai retornar o flat map. Então, vai retornar uma option. Se eu não uso o flat map, eu ia ficar com uma option dentro de outra option. Ia ficar uma dentro da outra. É tipo um pipe, exato. É tipo um pipe. Pode pensar o flat map como uma espécie de pipe. Eu passo para frente e sempre mantenho a mesma estrutura. Essa é a única parte chata da monad. Eu não vou muito mais longe da monad. Tem como resolver. A monad tem problemas, tá? Mas pensa num pipe. Pipe é uma ótima analogia. E olha só, lembra que eu falei negócio da pureza? Como que eu posso fazer um programa sem desrespeitar a pureza, mas ele tendo side effects? Com dois conceitos, uma monad e lazy evaluation. Olha só,
Imagina que eu tenho uma monad que ela recebe uma função, que ela tem uma computação dentro dela e ela retorna um resultado. Mas ela é lazy evaluated. Eu não faço a avaliação daquele resultado naquela hora. Só quando eu fazer o pipe para outro lugar. Eu consigo manter meu programa puro assim? O que vocês acham? Ou ninguém, ou vocês não tinham, não sei quem teve contato aqui com Functional Programming, talvez não tivesse pensado dessa forma. Pensa só, a I/O, como que eu consigo fazer um programa puro? Uma monad e lazy evaluation. Dentro da monad tem uma operação que é lazy evaluated, e quando eu peço para a monad, faço um pipe, igual o Igor mandou aqui, faço um pipe para ela, dela para algum lugar, eu vou lá e falo o seguinte, tá, beleza, agora eu vou ver o que essa monad faz. Até aqui, o programa continua puro. Eu só tenho uma descrição do meu programa. Eu não tenho nenhuma execução. Eu descrevi o que o meu programa faz. Quando eu ligar ele em algum pipe, aí ele começa a executar. Então, assim, ó, o programa é puro até o pipe. Depois do pipe, ele começa a ser impuro. E não tem como a gente fazer programas impuros. Mas pelo menos até o pipe eu consigo fazer com que o meu programa seja puro. Beleza? Aqui algumas monads que eu coloquei que são úteis. Lista é uma monad. String, option, map, I/O. I/O é a monad que eu falei, que faz I/O, que representa a computação. Espero ter dropado aqui um monte de conceitos aí de monad. Gente, eu vou chegar às 7h30, eu espero que depois, eu vou passar rápido a parte de modelagem. Tem uma trivia rapidinho aqui e depois, se quem quiser continuar para fazer perguntas, a gente continua. Galera, não adianta nada a gente falar de programação funcional, sendo que o que mais importa é modelar o programa bem, tá? Então, o que eu sempre falo, o meu lema de uns tempos para cá, desde que eu aprendi programação funcional, é não deixe seu programa mentir. É feio, mentir é feio. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual que é a mentira que essa função está contando? Imagina que a implementação dela funciona, tá? É um find by ID normal, você passa o ID de um cliente, ele vai retornar um cliente. Qual que é a mentira nessa função? Esqueçam a pureza, tal, independente se ela é pura ou não, tal. Essa função ela conta uma mentira. Qual é a mentira? Pode não encontrar o customer. É isso aí. É isso aí. Eu tenho que o ID é um long. Long é um número grande pra caramba. Imagina que você tenha 50 clientes. E o ID que vem ali é o 1000. O que vocês retornam nesse caso, se você não tem o cliente? O famoso null? Famoso null. Você retorna o famoso null. E aí o que acontece no meio do programa? Null pointer exception. Ou você dispara uma exceção lá e quebra o fluxo do programa. E aí você obriga alguém a tratar lá em cima, né? Clássico, né? Customer not found exception. Aí se você não acha o cliente, dispara um customer not found exception e obriga quem está te chamando a se virar com o problema, né? É muito mais fácil se a gente modela o programa para ser mais friendly nisso. Olha só o que eu pus ali, ó. Eu só mudei uma coisa na função. Eu falei que eu posso retornar um customer ou não. Tranquilo. Eu não preciso retornar null. Eu posso falar que eu vou retornar ou não vou retornar alguma coisa. E o option, ele tem dois valores. Ou é o valor mesmo, né, sum alguma coisa, ou ele tem um valor chamado none, para representar a não existência. O que é a parte legal dessa função aqui? Ó, olhando só para as assinaturas, essa primeira assinatura me falou o seguinte, existe um customer para todos os IDs no range de long. Só de olhar para o código. Não vou ver a implementação.
Enquanto nessa daqui, pô, legal. Existe uma chance de não encontrar um customer. Qual dos dois você acha que é mais friendly para alguém que está chegando na empresa com o codebase existente? Qual dos dois você acha que é mais friendly para a galera sacar logo de cara? O primeiro ou o segundo? Eu sou suspeito para dizer, mas não sei se vocês têm uma preferência. Gente que não souber é só chutar, primeiro ou segundo. Preferência pessoal aí. Vocês acham, chegar numa empresa e olha aí, pô, sem olhar a implementação, só olhando a assinatura. O segundo. O segundo é mais fácil. Porque você não precisa nem olhar a implementação do Find by ID. Você só sabe o seguinte, pô, se der algum ruim, ele vai me retornar none. Eu nem preciso olhar a implementação. Exato. Não vou precisar subir e achar onde pode ocorrer. Exato. Esse é o argumento. Eu bato o olho e falo o seguinte, pô, eu posso usar esse Find by ID aqui, tranquilo. Se ele retornar none, esse cara não tem. E boa. Isso é o que eu chamo de functional modeling, tá? Modelagem, independente se ela é funcional ou se ela é orientada a objeto, a modelagem é a parte mais importante. Qual que é a vantagem de functional modeling? É que eu tenho mais ferramentas para modelar melhor. E normalmente em linguagens orientadas a objeto, você tem o null. Você não tem essas estruturas, você não tem essas capacidades de fazer o lazy evaluation ou estruturas que te permitam isso. Né? Você não tem option no Python, por exemplo. Isso é meio chato. Pô, eu quero representar a não existência. A existência ou não existência. Você tem que ficar comparando. Pô, isso aqui é diferente de none? Eu não posso encadear o meu programa. Não posso. Então você tem que colocar um monte de if para saber se as coisas vieram como você esperava. Enquanto com o option, eu posso fazer simplesmente find by id.map e boa, porque o map só vai funcionar se retornar o resultado. Então eu vou encadeando o meu programa. Meu programa se torna um puta descritivo. Isso é muito legal. E é isso. Functional modeling, você pode levar para linguagens orientadas a objeto também. A grande sacada é tentar representar seus programas o mais claramente que você puder. Pô, aqui eu estou mentindo? Sim ou não? Eu preciso de alguma estrutura aqui no meio que talvez deixe mais claro? Evitem exceções. Exceções quebram o fluxo do programa. E você compõe mal as coisas. Porque você precisa ficar olhando, pô, aqui dispara uma exceção, aqui não e tal. Evitem exceções. E pattern matching é uma coisa que tem em linguagens funcionais. No Kotlin tem com o Arrow, mas linguagens funcionais te dão um pattern matching. O pattern matching te ajuda a encontrar valores. Isso aqui é um exemplo em escala. Ó. Aqui é uma representação do número de cartão de crédito de forma de dados. Eu tenho 3 partes, cada uma delas tem um conteúdo de dado. Imagina que eu receba um credit card number. Eu tenho um valor lá que é credit card number. Eu quero saber qual dos 3 que ele é. Eu faço um pattern matching e acho isso. Isso é muito importante. Isso é uma ferramenta incrível para você fazer modelagem e para você representar seus estados. Isso é muito legal. Gente, o wrap-up. Scala é uma linguagem super poderosa para você representar funcional. Aqui os exemplos vocês viram, eu consigo portar todos os conceitos para o Scala sem problemas. Então, é uma ótima linguagem. É a única? Não. Vocês podem fazer tudo que eu falei aqui em qualquer outra linguagem. Ela é totalmente compatível com bibliotecas Java e hoje em dia ela é bastante madura. Então, se vocês quiserem aprofundar no Scala, ela é uma ótima linguagem, mas eu espero mais ter deixado a mensagem de functional programming e que vocês podem fazer isso em qualquer linguagem. Eu usei o Scala como materialização de ideias, mas o legal é functional programming. E algumas features aqui de Scala. Eu fiz um bônus aqui, depois isso é mais para quem quiser ler depois. Implicits é uma coisa legal que dá para fazer em Scala. Você pode estender classes usando implicits. Eu não vou entrar muito a fundo. Você pode estender classes sem estender as classes, basicamente. Essa é a ideia. E
Companion Objects é uma forma de você organizar seu código para ter constantes de um lado, funções estáticas de um lado e suas funções do outro. Companion Object é muito legal para organização. Aqui alguns links. Why Functional Programming Matters é um artigo do John Hughes. Tem um livro, Functional Programming em Scala. Ele tem também o Functional Programming em Kotlin, são os mesmos autores. A abordagem que eles fazem, eu me baseei muito nesse livro para fazer essa talk. A ideia é Functional Programming e as duas linguagens são a materialização. Tem o glossário de Functional Programming do John DeGoes. Ele pegou um monte de coisas que é falado na comunidade funcional e fez um glossário. Tem o Learning a Haskell for a Greater Good. É um ótimo livro para aprender Haskell, mas acima disso, para aprender funcional. Tem esse aqui é um conjunto de vídeos do YouTube, Applied Functional Type Theory. Eles abordam Functional Modeling, tem umas coisas bem legais. E tem um artigo aqui da Alexis King, uma mulher que eu sigo no Twitter. Ela tem esse artigo incrível chamado Parse Don't Validate. Gente, tá aqui para quem quiser manter contato, nosso Medium, Meetup, nosso Instagram. Tem meu e-mail aqui no final. Gente, estamos contratando, e-mail aqui da Nath. Se vocês quiserem animar aí, dá um toque para Nath. Isso aí, gente. Quem tiver dúvida de processo seletivo, ou só quiser conversar, ou tiver em dúvida de carreira, enfim, nosso time aqui se coloca à disposição só para ouvir vocês. Então, podem seguir a gente no Instagram, nosso Instagram, que chama Gympass Careers, é muito legal, é muito mais um Instagram interno, que mostra o dia a dia do Gympass, fica um pouquinho na rotina das pessoas, é interessante só para conhecer, assim, um pouco mais desse mundo de startup. Podem me adicionar no LinkedIn, enfim, a gente vai mandar isso para vocês também por e-mail, para vocês terem documentado e terem nosso contato para qualquer dúvida, beleza? E agora a gente pode abrir um pouquinho para perguntas, enfim, se vocês tiverem alguma sugestão, crítica, feedback, estamos aqui para ouvir, né, Ale? Isso aí, galera, obrigado aí, todo mundo que ficou. Espero ter ajudado vocês aí, desde carreira até ajudado aqui com Functional Programming. É uma coisa que eu gosto, particularmente, eu gosto pra caramba. Eu sofri com muitos trancos e barrancos e hoje eu espero ter melhorado aí o ramp-up de vocês nesse conhecimento. Para alguns pode ser novo, para outros nem tanto, mas espero ter ajudado aí. Tá, aqui também tem meu e-mail, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, enfim. E é isso, galera. Dúvidas, super aberto aí para dúvidas e qualquer coisa, seja da Talk, seja de outras coisas, só perguntar. O que vocês acharam aí? Vai lá, Renan. Eu tenho uma dúvida. Bom, primeiro, obrigado pelo Tech Talks, cara. Muito bom, cara. Eu tô começando a estudar funcional e ajudou pra caramba, eu acho. Mas isso, uma coisa que você comentou no começo, mais pro começo, eu ia até perguntar no meio, naquele espacinho do meio, mas acabei perdendo o timing, mas... você falou que não tem como fazer um programa 100% funcional. No começo. Isso. E aí depois, um pouquinho depois, você falou de algumas linguagens que eram puramente funcionais, mas, tipo, como? Tipo, tá meio conflitante essas duas coisas. Lembra quando eu falei que você vai na parte pura até a representação do programa e a parte impura depois é a execução? Quando eu estava Entendi. falando de Monad. As linguagens puramente funcionais, elas fazem exatamente isso. É tipo assim, a função principal Elas te do programa... avisam onde não é puro? Não, é tipo assim, para a função principal, você retorna I/O sempre. Ever. Você sempre vai retornar um I/O. Então você estrutura seu programa para retornar um I/O. Porque tudo se torna I/O de qualquer forma. Depois alguma coisa você vai printar na tela. Printar na tela é I/O. Escrever no arquivo é I/O. Então ele tem uma função principal. Haskell é assim. Eu vou dar um exemplo do Haskell. A função principal do Haskell é alguma coisa que gera I/O. Beleza? Então tudo vai chegar num ponto que você tenha um I/O, que é o seu programa. Nesse ponto, é como se você pegasse o seu programa, desse para a runtime do Haskell e fala o seguinte: Haskell, esse é meu programa, executa. Sacou? Então, assim, até a parte... Você representa o seu programa de forma pura,
porque realmente não tem nenhum side effect. Então, na verdade, você está descrevendo o funcionamento do seu programa. Ó, vou pegar isso, fazer um map para cá, um flat map para cá, um filter para cá e não sei o quê. Então, você está aí descrevendo o fluxo do seu programa. E com esse fluxo, você entrega para a runtime e fala o seguinte, ó, runtime, agora executa. Então, da runtime para frente, é impuro. Mas até a especificação do seu programa é totalmente puro. Então, por isso que eu falo assim, você não pode fazer um programa 100% funcional. 100% que eu digo de todo ponto. Desde a especificação do programa, rodar ele, daí por diante. Rodar um programa é impuro, por natureza. Você tem que interagir com coisas externas. O que as linguagens puramente funcionais fazem elas falam o seguinte, tá, a sua descrição você faz de forma puramente funcional, essa representação eu vou executar. Então, por isso que elas se chamam puramente funcionais. Você não olha a parte do runtime, você só olha até o main, entendeu? Entendi. Valeu. Boa. Inclusive, só um adendo, linguagens puramente funcionais, elas são um pouco mais chatas de começar com elas, porque você não consegue roubar em alguns momentos. Às vezes você está em um momento de dúvida, você gostaria de roubar, por exemplo, fazer um print de um log para saber por onde está passando. E você não vai conseguir fazer esse print, porque o print já é uma execução. E ela já torna um I/O. E aí você tem que retornar isso para o main para poder executar o seu log. Aí você fala, puta, fica meio complicado. Então, por isso que eu gosto de linguagens não puramente funcionais para começar. Minha dica é essa. Começa com linguagens não puramente funcionais, tipo Scala, TypeScript e tal. E depois vai para puramente funcional quando você estiver um pouquinho melhor, assim, um pouquinho mais confortável. Beleza? Entendi, beleza, valeu. Boa. Gente, só para responder rapidinho a pergunta da Bia sobre programa de estágio, a gente está estruturando um, mas a gente já teve alguns estagiários, estamos contratando alguns estagiários, então não é 100% organizado, mas estamos no processo, então a gente super aceita. Bia, já te adicionei no LinkedIn, galera, me adicione, a gente vai falando. Qualquer dúvida que vocês tiverem no geral, assim, tanto de processo seletivo, tanto o que estudar, tanto de funcional, eu, a Lê, o Germano, que está aqui comentando também, a gente se coloca à disposição para responder as perguntas de vocês. Isso aí, gente. Depois vocês quiserem adicionar LinkedIn, como a gente falou, a gente vai compartilhar aqui. Se vocês quiserem mandar e-mail, tiver com alguma dúvida, eu não tenho nenhum problema disso. Manda e-mail. Tava com dúvida aqui de alguma coisa funcional. Manda, eu respondo, não tem treta. Mesmo, putz, carreira mesmo, mentoria de carreira. Eu não sou mentor de carreira, tá? Mas eu não tenho problema nenhum em responder se vocês tiverem alguma dúvida de carreira, dado aí o tempo que eu já tenho de estrada, não tenho nenhum problema em responder, gente. É isso. Espero que tenham curtido mesmo. Fechou, gente? Até amanhã a gente vai mandar esse slide para vocês, tá? Todo mundo que participou, para vocês terem o meu contato e do Alê também, tanto e-mail quanto LinkedIn, tudo isso. Isso aí. Com isso, nos despedimos, gente. É isso? Mais perguntas? Se não tiver, depois pode mandar no e-mail também. Não tem treta. Se não quiser mandar aqui, pode mandar no e-mail. É nóis. Valeu, isso, gente. Lê. Obrigado. Obrigado aí pelo espaço. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. E é nóis. Valeu, gente. Em té. Valeu, foi muito, muito legal, de verdade. Deu para entender bastante coisa.